CAIO acidentalmente em los braços del magnate mais temido. YL jura que nunca la dejará escapar. Isabela Mendoza acelera eu paso mientras la lluvia golpea com fuerza los ventanales del Clube Azul. Su uniforme blanco, impecable hace minutos, a hora luce manchado de gotas algumas motas de polvo del suelo mojado. Eu peso de las cuentas médicas de su madre los escritos de cobro se hace presente em cada respiração agitada. Em uma mano sostiene uma bandeja lena de copas de cristal, rotundas brilhantes, reflejando las luzes cálidas que cobrem el salão em la outra. Aprieta com fuerza punado de serviletas, intentando calmar los nervios que lhes subem ao cuello. Perdão-me, senhor, vó em seguida, musita ao corrigir la postura, intentando esquivar a homem trajeado que se aparta com brusquedade. La orquestra de fundo suena com uma melodia suave, pero a sus oídos retumba como um tambor de tormenta. Eu murmulo elegante de los invitados se combina com eu chocar de cubiertos eu tintinear de copas, criando murmulo que Isabela siente como um peso em eu pecho. Cada gesto de cortesia, cada sonrisa forzada, lhe recuer da lolejos que está de su hogar, de su madre descansando bajo cobijas frias. De la promesa que se hizo a si misma, salir adelante cueste lo que cueste. Ao doblar la esquina del salão principal, o pulso de Isabela se acelera. Sabe que um paso em falso poderia arruinar la apresentação de la copa mais importante de la noche, la que levará a la mesa del magnate Alejandro Santoro. Desde que legou ao clube, las miradas se posaram em él com respeto ponto de temor, sua reputação como empresário implacable visionário lo precede. Se murmura que suas inversões cambiam o destino de cidades inteiras. Quizá por eso, em um acto de vanidade ou simple curiosidade, Alejandro não aparta la mirada de la jovem que avança com tanta determinação. Isabela reúne o valor para acercar-se. Ao colocar la bandeja sobre la mesa de mármore negro, ciente o aliento frio del magnate. Antes de oferecer-lhe la copa, sussurra com voz suave. Senhor Santoro, aqui tiene su brindis. Quando eu estende la mano, eu cristal cruz debaixo la presión de sus dedos. Um flash de surpresa cruza los olhos helados de Alejandro ao encontrar la inocência eu miedo mesclados em la mirada de Isabela. Um relâmpago ilumina o ventanal, la seguinte olá de truenos retumba justo em um instante em que ela dá um passo atrás, perdendo o equilíbrio. Cuidado! Grita um camareiro cercano, pero lega tarde. Com um resbalão, Isabela ciente que todo se detiene, eu golpeteo de la lluvia. Eu murmulo de la sala hasta o pulso de su propio corazón parecem congelar-se em el tiempo. Entonces, de maneira quase instintiva, Alejandro estira uma pierna la sujeta de la cintura, deteniendo la caída em el aire. O cristal de uma copa rosa, o borde de la bandeja cai ao suelo, estalando em 1000 fragmentos que se hundem em el parquete mojado. Eu estruendo vuelve a poner em marcha o silêncio. Um corte abrupto que gira todas las miradas hacia o epicentro de la escena. Isabela aferrada a su salvador, ciente o calor de su cuerpo contra el suyo por um instante inesperado. Ouvida la umidade de su uniforme o frio de aquela noche. La presión de la mano de Alejandro es firme, protectora, su voz grave sussurra com calma. Está bien, no voy a soltá-la. Por um segundo, o mundo gira alrededor de sus olhos. Las luces de arana se difuminam. Eu murmulo vuelve a surgir, pero todo parece lejano. Solo queda o sonido de su propia respiração o latido acelerado de su corazón. Alejandro la sostiene sin soltar-la, como se aquel acto fuese mais que um gesto de cortesia um alívio de uma situação embarazosa. Gracias balbuceia ela, apenas audible. Desculpe, não quis interromper. El não responde de imediato. Em lugar de eso, deixa escapar um leve suspiro baja la cabeça para observá-la com atenção. O minuto dos 3 segundos que se estiram como uma eternidade. La tensión se electrifica. Choque de realidades opostas, deu lujo frio que ao personifica de la sensibilez pura que ela encarna. De fundo, la orquestra retoma la melodia, marcando o compás que nadie sabe se é esse de celebração ou presagio. Los invitados intercambiam miradas curiosas algunos recuperam o aliento, como se aquela escena hubiera removido algo oculto em suas próprias vidas. Isabela, aún em seus braços, ciente o hormigueu que sube por la espalda. Não é esse solo gratitude, é esse la chispa de algo desconhecido, o destelo que la alerta de que nada volverá a ser igual. Alejandro, com la mandíbula apretada e o seno levemente fruncido, refleja la mesma sensação, o desequilíbrio interno que desafia sua ordem acostumbrado.
Puedo acompanhar-la hasta la salida, ofrece el, rompiendo o silêncio. Ela ziente, com la mirada fija em el pavimento brilante. Pero antes de que dei um paso, una nueva campanada de la orquesta suena y el murmullo aumenta. La noche revestida de lujo y tormenta, se convierte em el escenário perfecto para um encontro que marcará o início de uma história impossível de ignorar. Azí, entre la tensión de la luvia el murmullo elegante, Isabela se despide de suelo firme para adentrar-se em um território desconhecido. La brisa nocturna que se colaba por los ventanales de la cobertura pareció recibir-los com um suspiro cúmplice quando Alejandro cerró la puerta atrás de si. Isabela apenas se deu conta de que o aroma a madeiras exóticas será perfumada lenaba e o amplio salão minimalista. Sua mente seguia atrapada em el sonido de los cristales rotos em el instante sublime em que ela sostuvo sin soltá-la. Antes de que pudiera recuperar o aliento, viu como Alejandro se volvia hacia uma pila de sobres organizados sobre uma consola de mármol. Com um gesto calculado, tomou el primeiro deslizou dentro de cada vários cheques documentos. Todo esto dijo estendiendo la mano, cubre cada deuda de tu família. No tendrás que preocupar-te por nada. Isabela sentiu um alívio imediato recorrer su cuerpo, como se uma carga invisível se evaporara de seus ombros. Pero junto a esse alívio, o escalofrio de desconfiança la recorrió. Que esperava eu a câmbio? Não entendo. Por que harias algo assim por mim? Perguntou ela com a voz suave pero firme, sosteniendo uno de los sobres como se fuera uma avenida. Alejandro apoiou a espalda contra a parede, com las manos em los bolsillos del traje oscuro. Sus olhos, todavia intensos tras o incidente em el clube, la estudiaban em silêncio antes de hablar. Quero que passe 7 dias comigo, Isabela. E pesando a hora. Tu vendrás a este lugar cada manana te quedarás hasta que o sol se oculte. Sem perguntas, sem protestas. O aire pareció tensar-se. La jovem tragou saliva e o papel temblando baixo sus dedos. O havia oído bien? 7 dias. Uma semana inteira encerrada em la esfera privada de um milionário ao que apenas conhecia. La oferta sonaba dulce y venenosa a la vez. Uma espécie de trabalho? Intentou aclarar ela, aunque sabia que não era um empleo comum. Poderias lamar-lo como quieras, respondió Alejandro, com um gesto que mesclava impaciência y fascinação. Pero piensa que estarás livre de qualquer deuda, de qualquer presión. A câmbio, solo requiero tu companhia. Isabela cerrou os olhos um instante. Pensou em sua madre, em las facturas acumuladas, em la voz débil que implorava por medicinas. Sentiu o coração golpear tão forte que creyó que se lhe escaparia del pecho. Respirou hondo intentando ordenar las ideas. Acepto, dijo ao fim com voz temblorosa. 7 dias. Uma sonrisa suave se dibujou em el rosto de Alejandro, pero sus olhos seguieron siendo tão frios como o mármol bajo sus pies. De um passo hacia ela, mantendo certa distância, medindo cada centímetro. Entonces comencemos, sussurró, casi sem aliento. Manana a las 10. Estarei esperando-te em el desayunador. Isabela zintió, sintiendo-se atrapada entre la gratitude y el miedo. Não havia garantia de que aquilo não fuera uma trampa, pero tampouco existia outra salida. Guardou los sobres dentro de su bolso y se girou para buscar la puerta. Antes de que pusiera la mano em la manija, notou que Alejandro la mirava com uma mescla de curiosidade y anhelo. ¿No tienes más preguntas? Perguntou el com tono desafiante. Ela vacilou, el sonrió apenas, como se supiera que algo profundo havia quedado suspendido entre ambos. Sem palavras, Isabela salió ao pasillo, com los pasos ligeiros pero el pecho encogido. O silêncio pesado de la cobertura la acompanhou hasta o ascensor, donde volvió a sentir o peso de sua decisão. La promesa de liberdade econômica unida a la obrigação de convivir com aquel homem ao que apenas conhecia. Em el trayecto hacia o lobby, sua mente repassou cada detalhe, la expressão impenetrável de Alejandro, o despliegue de cheques y contratos. O eco de sua própria voz aceptando aquel pacto estranho. No que dava marcha atrás. A la manana seguinte, la rotina de Isabela cambiaria para sempre. El lector percibe em la piel o hormigueo de la incertidumbre. Que renovações trairão estes 7 dias? Hasta dónde le legará el milionário ao demonstrar sua determinação? Sobretudo, que descobrirá ela acerca de si mesma em este giro del destino que parecia bendição y trampa ao mesmo tempo. La luz dorada deu amanhecer se coló por los ventanales del comedor privado quando Isabela empujou la puerta y viu la mesa dispuesta, mantel blanco impecable,
Vagila de porcelana fina y um ramo de orquídeas em eu centro. Eu aroma café recém-encho se mesclaba com eu sussurro de la brisa temprana colando-se por las ventanas abertas. Alejandro ia estava ali de pai junto à la ventana, observando o mar que se estendia mais alá de la cidade. Ao notar-la alegar, alzou la mirada y esbozou uma sonrisa discreta, apenas gesto de aprovação. Isabela sentiu como o pulso se acelerava. Sabia que aquele seria o terceiro encontro programado, cada vez mais íntimo. Su pecho vibrava de expectação. Buenos dias, senhor Santoro, saludou ela com voz suave, mientras colocava a bandeja com dos tazas humeantes. O café está listo. Gracias, Isabela, respondiu el, inclinando ligeiramente la cabeça. Espero que te guste tão fuerte como a mim. Ela sorriu com timidez y serviu o café. La conversação começou com temas sencillos. O clima, o tráfico de la cidade, uma breve menção a los horários de las inversiones de Alejandro em Europa. Pero em cada frase la tensão subyacente crescia. Cada vez que eu apoiava la taza em eu platô, o toque de seus dedos contra o borde provocava em ela leve temblor, como se uma corrente elétrica recorriera seu braço. Mais tarde, ao meio-dia, ambos se embarcaram em iate anclado em la Bahia. O sol brilhava alto y o água reflejava de estelos mágicos. Isabela, de pai encoberta, aferrou la barandila mientras o viento agitava seu cabelo. Alejandro se acercou com dos copas de champanhe muito frio, para brindar por el dia, dijo, oferecendo-lhe uma copa. Porque a veces las melhores oportunidades legam em forma de tormenta, y de calma despois. Isabela tomou o brindis y, ao chocar o cristal contra o de el, sentiu hormigueu em eu pecho. O burbujeo deu champanhe acompanhou o latido acelerado de seu coração. Se miraram a los olhos em silêncio, compartilhando o momento donde o rumor de las olas era o único testigo. Por la tarde volvieron a la cobertura. Las luces do ocaso banaban la sala em tonos naranjas y rosas. Sentados frente ao ventanal começaram a hablar de suas infancias, de lugares lejanos y de sueños que pareciam impossíveis. Alejandro confessou que de ninho anhelava ser pintor antes de descobrir o mundo de los negócios. Isabela admitiu que sempre quis viajar y ver o mar, algo que solo conhecia desde la orilla de seu bairro. Em esse intercâmbio, la rigidez que ela havia sentido ao princípio se quebrou, y sua voz ganhou calidez. Nunca pensei que o magnate pudiera sonar com pinceles, riu ela, deixando escapar la primeira carcajada sincera de la manana. Y eu nunca imaginei que uma simple taza de café pudiera parecer tão importante, respondiu el, com uma sonrisa que alcançou seus olhos. O aire se cargou de uma intimidade inesperada. Isabela percebeu o perfume amadeirado de Alejandro ao inclinar-se para alcançar-lhe uma galeta. Aquela fragrância cálida lhe invadiu los sentidos, y por instante, o mundo se reduziu ao pequeno espaço entre ambos. Cada respiração, cada palavra sussurrada, parecia ressonar em seu interior com força crescente. À medida que avançava a jornada, los gestos se hicieron mais naturais. El lhe oferecia o abrigo quando o viento se intensificava, ela lhe sonreía com gratitude. Em descuido, suas manos rozaram las copas ao recargá-las em la mesa, y ambos sintieron la descarga de ese roce leve. O coração de Isabela latia com uma intensidade nueva, mientras Alejandro com la mirada fija em seu rosto. Parecia descobrir em ela algo que hacía tiempo no despertaba. Este dia ha sido sorprendente, murmurou ela beijando la vista. Para mim também, admitiu el. Y aún não sabemos que atrairá la noche. Isabela usou la mirada, com los olhos llenos de expectativa. Sabia que aquele terceiro encontro programado havia roto parte de suas defensas y que algo em seu interior começava a ceder. Mientras la luz do atardecer se consumia, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que o seguinte passo definiria o rumbo de esos dias compartidos. O aire estava cargado de possibilidades, y o lector queda em vilo, perguntando-se hasta dónde se atreverão a alegar suas emoções inesperadas. La penumbra de la sala envolvia los últimos raios de atardecer quando Alejandro cerrou suavemente la puerta do comedor tras de si. Solo o sussurro do climatizador rompia o silêncio. Isabela, sentada frente a el em silão de terciopelo gris, notou como suas manos temblavam levemente ao posar la taza de té sobre la mesa de centro. Aquela atmosfera fantástica com ventanales que ofereciam vistas infinitas de la cidade, contrastava com o peso invisível que el levava dentro. Alejandro respirou hondo y, se apartar la mirada del suelo, empezou a hablar com voz grave.
No sempre fui este homem, su aliento pareció estrelar-se contra las paredes. De ninho me enviaram ao internado em Suiza. Era um castigo para endurecer-me. Aprendi a sonreír bajo la presión de guardias que nunca mostraban piedade. Isabela inclinou o corpo hacia adelante, sentindo um nudo em la garganta. Eu lujo circundante dejaba de importar, lo único real era la confesión que brotava de seus lábios. Me obrigaban a competir por cada centímetro de atenção, continuou el, alzando la mirada apenas. Mis companheiros me traicionaban por um mísero ascenso. Aprendi que la amistad não vale nem um centavo. O jadeu escapou do pecho de Isabela. Su pulso se acelerou mientras el descrevia los salones helados do internado y las risas burlonas que perforaban sus sueños infantiles. Aquela vulnerabilidade lo hacía humano, cercano, estremecedoramente real. Alejandro se levantou y caminó despacio hacia la ventana. Com la mano rosó el vidrio, como buscando consuelo em el reflejo de las luces urbanas. Creí que o dinheiro me devolveria o controle de minha vida, dijo, se envolver-se. Comecei a firmar contratos como escudos, cerrando tratos que asseguraram minha invulnerabilidade. Cada cifra era um ladrilho mais em um muro que me separava de los demais, y de mim mesmo. Isabela sentiu as palavras como um golpe suave em meu estômago. Ela que vivia rogada por las facturas de sua madre, entendia o desejo de Alejandro de proteger-se a toda costa, incluso se isso significava ouvido y soledade. Com voz temblorosa, ela perguntou: "Nunca tu viste alguém que te cuidara?" El soltou um suspiro ronco y apoiou a espalda contra o marco de la ventana. Mi madre murió quando eu tinha 6 anos. Mi padre desapareció entre reuniões y viagens. Aprendi que la única consuelo era o poder que pudiera exercer. Pero esse refúgio de metal y vidrio terminou por encerrar-me em mi propia jaula. O coração de Isabela se comovió. Cada confesión aumentava a tensão. Su piel se erizava, como se absorbiera o calor de sua fragilidade y o frio que impregnava cada rincão do apartamento. Alejandro girou lentamente y, com los olhos brilhantes, se acercou hasta sentar-se a su lado em el silón. Te recontado esto porque vaciló e necessito aprender a sentir de nuevo. Tu presencia-me a desarmado sem que sequer lo notara. Isabela buscou suas manos sobre la tela del silón. Le pareció que cada gesto suyo era uma invitação a profundizar em esse vínculo frágil. Y se não sei como hacerlo, respondió ela, em um sussurro consciente de la cercania entre ambos. El esbozou uma leve sonrisa, mescla de dolor y gratitude. Se inclinou y apoiou la frente contra la suya, gesto íntimo que rompió qualquer barreira restante. Entonces, déjame ensinar-te, murmurou Alejandro, pero necessito que confies em mim. A tensão que surgiu tras la confesión de Alejandro aún vibrava em el aire quando ambos se quedaram em silêncio, apenas conscientes de murmúrio distante de la ciudad bajo elos. Isabela alzou la mirada y encontrou em los olhos de el uma mescla de anhelo y vulnerabilidade que la deixou sem aliento. O brilho de las luzes nocturnas se filtrava através do ventanal, iluminando seu rosto com reflejos dourados y intensificando o pulso que retumbava em seu pecho. El inspirou hondo, como se juntara valor, y de um paso mais cerca hasta reduzir la distância que los separava. La cercania foi um golpe elétrico. O perfume amadeirado de Alejandro envolvió a Isabela, erizando cada hebra de sua piel. Se mediar palavra, el posou suas manos sobre seus ombros y la atrajo com suavidade, inclinando-os hacia ela com urgência contenida. Isabela, sussurrou el, sua voz temblando de emoção, no puedo ignorar lo que siento por ti. Ela sentiu que o mundo se detenia, e o latido de seu próprio coração lhe retumbava em los ouídos, marcando o ritmo frenético. Com um movimento quase imperceptível apoiou suas manos em o pecho de Alejandro, notando o vai-vem de suas cochilas bajo o traje elegante. Durante um segundo, mantuvieron esse contato íntimo, su pecho contra el de él, sus respirações sincronizando-se. Y entonces, sem pensarlo, Alejandro selou um instante com um beijo. Primeiro foi um roce suave, quase tímido, pero que imediatamente se transformou em algo mais intenso. Los lábios de Alejandro pressionaram com determinação, explorando cada curva de luz de Isabela, y ela respondió com igual pasión, aferrando-se a su nuca mientras sus propios dedos se enredaban em la tela de la camisa. El beso cresció em fuerza y lentitude, como dos imanes que não podem separar-se, um vai-vem de urgência y deseo latiendo em cada contato. Isabela sentiu como uma oleada de calor la recorria. Los latidos de seu coração ascendiam vertiginosos, y sua respiração se hacía entrecortada.
Cada pulgada de sua piel respondia ao roce de seus lábios, como se miles de pequenas chispas estalaram em seu interior. Eu sabor deu champanhe, eu aroma de vainila de seu perfume, eu latido firme de la mano de Alejandro susteniendo-la. Todo se mesclava em um solo instante de êxtases que la alejou de la rotina de seus problemas y la sumergió em um universo donde solo existia el y ela. La habitação inteira pareció desvanecer-se. O silêncio se volvió denso, interrompido unicamente por el murmulho de suas respirações y el latido atronador de seus corazones. Sus cuerpos se acercaram mais, las caderas de Alejandro pressionaram contra las de Isabela, y ela sentiu la rigidez de su traje através de la tela. Em ese abraço proibido, la realidade y el deseo se fundieron, deixando tras de si uma sensação de vértigo y liberdade. Después de lo que pareció uma eternidade, el beso se suavizó. Alejandro alzou a cabeça lentamente, sus narices rozando-se, y abrió los olhos com uma intensidade que hizo que Isabela se estremeciera outra vez. Isabela, murmurou él, la voz cargada de emoção contenida. Esto no puede ser, error. Ela le rodeou el cuello com los brazos, apoiou la frente contra la suya y echaló. No poderia arrepentir-me de esto. Por um instante quedaram así, unidos em um silêncio cálido, deixando que o temblor de seus cuerpos se calmara. Isabela notou como las piernas le flaqueaban ligeiramente, y Alejandro la sostuvo com firmeza contra si para evitar que se desvaneciera. La piel de sus frentes se umedeció com el calor compartido y, a su alrededor, las luces de la ciudad continuaram parpadeando. Ajenas ao momento transcendental que havia tenido lugar em lo alto de esos muros de vidrio y acero. Te prometo que nunca te haré dano, sussurrou Alejandro, pero necessito que confies em mim. Ela zintiou com los olhos cerrados, aún sentindo o hormigueo de cada beijo como um fuego em seu interior. Sem separar-se del todo, habló com voz suave. Confio em ti, aunque não entendo todo lo que esto significa. La incertidumbre colgaba em el aire, junto com la intensidade del deseo que ambos compartiam. Sabiam que cruzar aquela linha havia cambiado todo para sempre, pero aún les quedaba por descobrir que demônios se desataria em seus corazones tras esse beijo proibido. Quando finalmente se apartaram, a atmosfera sentiu o eco de seus corazones latindo juntos. Ninguno habló por um instante. Solo permanecieron mirando-se, conscientes de que o seguinte passo definiria se aquela chispa se convertiria em lamas de pasión ou em lamas de conflicto. Así, com las manos aún entrelazadas o aliento compartido, Isabela e Alejandro se enfrentaram ao silêncio que precede a la tormenta, preparados para descobrir que Sendero les depararia o seguinte capítulo de seu inesperado y peligroso romance. Te está gostando a história? Não olvides deixar tu comentário, dar like y compartilhar com tus amigos. Queremos saber que opinas, tua opinião é muito importante para nós outros. Quando Isabela abriu los olhos ao amanhecer, eu recuerdo deu beijo proibido a latia em seus lábios como um eco dulce e amargo. Permaneceu uns segundos em la penumbra, aferrada à la suavidade de la sábana, perguntando-se se lo que havia sentido era real ou apenas um espejismo nocturno. Se incorporou lentamente y el frio de la habitación la hizo estremecer-se. Cada rincão de la suite parecia sussurrar promessas y dudas, como se las paredes guardaran celosas o secreto de sua pasión compartida. Ao salir del bano com la bata cenida ao cuerpo, escuchou a voz grave de Alejandro filtrando-se desde o despacho contigo. Se detuvo frente à la puerta entreabierta y lo viu ao outro lado, de pé junto ao escritório minimalista, o teléfono pegado ao ouído. Sua postura era impecável, pero um destello de tensão surcava sua frente. Sem querer, Isabela se quedou observando. El modulava o tono com precisão, discutindo términos contrastantes, nomes desconhecidos. Fechas y cláusulas que ela apenas compreendia. Sí entendo sua posição, pero esta última condição não entra em el acuerdo original. Olha ela, indignada. No puedo aceptar modificações a medias. La mulher ao outro lado replicou algo inaudível, el apretou los punhos, como se o peso del poder lo oprimiera. O brilho de la manana atravessava los ventanales e iluminava o humo de um cigarrilho que descansava em um cenicero metálico. Isabela sentiu o pecho contraer-se, la garganta arder y la cabeça latir com fuerza. Capricho ou compromisso verdadeiro? La pergunta le martilava o crânio, salpicada de celos que lhe saliam del alma.
decidió fingir discreción y retroceder, per un portazo la delató. Alejandro baixou el teléfono y la miró fijamente, los ojos cargados de una mezcla de sorpresa y culpa. Su voz, ao pronunciar su nome, legou como cochilo. Isabela, não esperava que entraras tão pronto. Ela entrou sem dizer nada, com a respiração entrecortada. Sus manos temblaban, Y ao fim pudo formular a pergunta que se consumia em seu interior. Com quem hablabas? Su tono sonava acusatório, mas áspero de lo que quiso. Alejandro se apartou do escritório, dijando la corbata algo desatada, Y apoiou a espalda contra a esquina do mueble. Baixou a mirada instante, luchando por encontrar as palavras. Era o assunto de negócios, respondió, com voz tensa. Contrato importante para a expansão de uno de mis proyectos. Isabela apretou os lábios y clavou os braços em la cintura, imitando o gesto desafiante que tantas vezes le havia reprochado a sua madre por verlo em ela. Y o que soy, Alejandro? Solo outro proyecto para ti? Sua voz se rompió ao final, crujido de decepção. El de paso hacia ela, la expresión suavizando-se, pero ela retrocedió, la bata rozando la alfombra de seda. Uno, tu não eres trâmite, ni activo mas. Lo que pasó anoche, fui, vaciló como se las palavras se le enredaram, fui autêntico. Isabela clavou a mirada em seus próprios pés, sentindo que o suelo temblava baixo su peso emocional. Grito interno queria escapar, pero solo logrou sussurro. Se não eres sincero comigo, prefiero ir-me agora mesmo. O silêncio se estendió. O tic-tac de relógio de Zeno ressonou em la estância, marcando cada segundo de tensão. Alejandro alzou na mano Y rosou sua mejila com delicadeza. Prometo que te daré a verdade, pero necessito tu paciência. Sua voz baixou a murmúrio. Não estou acostumado a mesclar negócios Y corazón. É essa a primeira vez que alguém me desarma de esta maneira. O eco de los pasos sobre o mármore polido resonava como tambor em los amplios pasilos de la cobertura. Isabela avançou com o rosto encendido y o puno apretado, cada musculatura de su cuerpo temblando por la mezcla de rabia y dolor. Detrás de ela, la vista panorâmica de la ciudad brilhava com suas luzes matinales, ajena ao huracão emocional que acabava de instalar em o apartamento de Alejandro. Sem esperar resposta, ela se girou em seco, enfrentando-lo de pé junto a uma escultura de bronze que parecia observá-los com indiferença. Não me mires com esos olhos que pretendem justificar-se, exclamou Isabela, la voz quebrada por la indignação. Pasaste la noche negociando contratos, cerrando tratos y dilatando mis dudas, mientras eu creía que lo nuestro significava algo mais que capricho de tua agenda. Alejandro frunciou o seno y alzou as manos, intentando calmar o ambiente. Su traje oscuro contrastava com o branco impoluto do vestíbulo Y com a tensão que colgava entre ambos. Isabela, por favor, entende que para mim os negócios não são um adorno opcional. Formam parte de minha vida tanto como qualquer outro aspecto. No lo hice para herir-te, sino porque assim funciono. Ela deu paso hacia él, la falda rozando o suelo Y esse toque frio do mármore transmitindo-lhe cada vibração do piso. Assim funcionas. Repetiu, Y la palavra ressonou como desafio. Entonces eu beso que nos unió valió menos que o acuerdo de inversão? Para ti todo é esse porcentagem Y riesgo. La expressão de Alejandro se endureció. Tentou acercar-se, pero ela retrocedió, quase tropezando com uma coluna de ônix negra. No mezcles las cosas, dijo Joel, apretando la mandíbula. Eu beso fui real, nuestras conversações fueron reales. No sem parte de balance contábil. Reales? Isabela alzou a voz? Entonces por que não deixaste de escrever correos a las 3 de la manana? Por que não respondiste a minha mensagem quando te necessitei ou quando te pedi explicações? Las palavras golpeaban o aire com la misma fuerza que punetazo. Sus rostros estaban a centímetros, Y cada respiração entrecortada parecia amplificar o silêncio que los rodeava. Tenia que cerrar esse negocio, justificou el. Lo sabes, sabias que mi mundo é esse assim, pero não estou isento de errores. Isabela apretou los lábios Y mirou ao suelo, conteniendo o impulso de lorar. O carruagem de cristal que colgava do techo destelou com raio de sol, reflejando diminutos destellos que bailaram sobre seu cabelo suelto. No quero escusas murmurou com voz temblorosa. Quero que me demuestres que valgo mais que tus obrigações. O silêncio se alargou. Alejandro la observou com intensidade, como buscando em sua mirada la justa medida de sua própria culpa. Que queres que haga? Perguntou ao fim, la voz ronca.
Dime que necessitas para recuperar tu confiança. Isabela deu outro passo atrás, respingando contra a parede de mármore. Sus manos se relajaram um instante, bajando deu puno cerrado a los costados. Quero que me veias quando hablo, dijo com firmeza, que me priorices ao menos uma vez antes de qualquer outra coisa. Quero sentir que esta história não é esse um contrato mas... Alejandro inspirou profundamente, em esse momento pareció meditar o peso de cada palavra. Eu decorado lujoso quedó em segundo plano, su propio corazón latiendo lhe recordava a urgência de um gesto autêntico. Lo intentaré, respondió, dando um passo hacia ela. Te prometo que cambiaré minha forma de mesclar estas duas partes de minha existência. Isabela lo mirou com desconfiança, pero sem apartar la postura desafiante. No vale com palavras, replicou, quero acciones, Alejandro. Eu asintió, consciente de que em esse pasilo se estava fragilizando o muro que ao mesmo havia levantado. Um silêncio distinto, cargado de tensão contenida uma pisca de esperança, los envolvió. Entonces empezaré agora mesmo, sussurrou el. O me permites acompanhar-te um rato? Ela vacilou, la mano de el estava estendida temblorosa. La invitação colgaba em el aire, igual que uma balança que podia inclinar-se hacia o reencontro ou la despedida definitiva. Isabela contemplou a palma aberta, evaluando se devia aceptá-la. Eu pulso lhe retumbava em las sienes, eu lector, atrapado em esse instante, contiene o aliento. Perguntando-se como se decidirá o seguinte passo de esta história que desafia cada regra de su corazón. Isabela sostuvo la mirada unos segundos mas, pero la balança interior se inclinou hacia la desconfiança, bajou la vista, sacudió la cabeça lentamente dejou la mano de Alejandro suspendida em el aire. Después, sem pronunciar o adiós, de media vuelta atravessou el pasilo como um fantasma. O ascensor se cerrou com um sussurro metálico, aquele sonido quedó gravado em la mente de Alejandro como la nota final de uma sinfonia desgarradora. Durante vários minutos permaneceu imóvel, o eco de seus próprios passos rebotando em um mármore vazio. Sentiu o orgulho herido algo mazondo, um eco doloroso que se abria em seu pecho, consumindo a seguridade que sempre havia exhibido. Ao cair la tarde, marcou o número de Isabela por primeira vez. Eu tono sonó hasta o buzón de voz. Probó de nuevo. Uma terceira vez, sem resultado. Mandou um simple por favor, contesta-me convencido de que uns minutos bastariam para receber resposta. Passou uma hora, luego dos, o silêncio de la pantalla fui acumulando peso. A medianoche enviou outro mensagem. Sé que estás molesta, pero necessito escuchar tu voz. Ni siquiera o doble tic azul apareció. O aparato se volvió subitamente pesado entre seus dedos, como se estuviera talado em plomo. Ao dia seguinte, Alejandro evitou a oficina, delegou a firma de uns documentos em sua assistente se encerrou em la biblioteca, rodeado de estanterias que olham a cuero antigo. Ali marcou cada contato possível, camareiros do clube, recepcionistas de hotéis, choferes, incluso o conserje do edifício donde vivia Isabela. Todos respondiam com a mesma nota de Duda, no la haviam visto. Um viejo amigo do internado, residente agora em Bogotá, se mostrou surpreendido por la lamada. No retenido notícias de ela admitió. La sensação de vacío se transformou em um nudo de angústia que trepou por la garganta de Alejandro. La terceira jornada trajo consigo uma corrente de autodestrucção. A las 10 de la manana, sem desayunar, firmou o acuerdo de venda de propriedades em Berlim por debaixo de seu valor real, arguendo que necessitava liquidez imediata. Sua equipe jurídico protestou, pero el zanjó qualquer objeção com um gesto seco. Después, em videolamada com um fundo de rascacielos grises, aceptou condições leoninas para uma ampliação de capital em Valência. Queria distrair-se, borrar o nome de Isabela de la mente, sepultar o sentimento de pérdida bajo uma avalanche de cifras. Sin embargo, cada contrato alcançava apenas para adormecer o dolor uns minutos. Senhor Santoro, este porcentagem de cesão é exagerado, advirtió-se o diretor financeiro? Poderíamos renegociar se espera 48 horas. Não há 48 horas, cortou Alejandro, com o seno tão tenso que parecia cincelado em pedra. Cierren la operação hoy mesmo. Colgó se apartou de la mesa mirou por la ventana. O cielo tinha um tono plomizo, parecido ao vazio que sentia em el pecho. Golpeou o cristal com la palma aberta, frustrado. O reflejo lhe devolvió a imagem de um homem desalinado, com la corbata floja la mirada ensombrecida. Em que me estou convirtiendo? Pensou,
recordando-la promesa de priorizar a Isabela por em cima de todo. Essa promesa se quedava ora flotando como humo sem destinatário. Essa noche, as solas em la cobertura, eu silêncio se volvió ensurdecedor. Eu relógio marcava las 2 de la madrugada quando volvió a levantar o teléfono. Eu registro de lamadas mostrava mais de 30 intentos. Marcó o 31º, su voz se quebrou em eu saludo deu buzón. Grabó mensagem curto ronco. Isabela no sé dónde estás, pero te estrano. Necesito que estés bien. Se escuchas esto, dime algo, lo que si. Colgó y soltou o móvel sobre la mesa. Uma pila de contratos firmados a toda prisa descansava ali, testigo mudo de sua desesperação. Se serviu uísque sem hielo. O licor descendió por sua garganta como incêndio controlado, pero no queimava lo suficiente para olvidar o vacio. Cerró los olhos y recordou o fresco aroma do cabelo de Isabela, la vibração de sua risa contenida, o temblor de sua voz quando exigiu acciones y no palavras. A la manana seguinte, los periódicos financieros anunciaram la venta precipitada em Berlim y o trato pouco habitual em Valência. Analistas especulavam sobre sua estabilidade emocional, y ações de seu conglomerado sofriam ligeiras caídas. Alejandro ojeou uno de esos periódicos y lo deixou cair, sem interesse. Lo único que lhe importava era a ausência de Isabela, cada vez mais palpável, mais insuportável. Enviou outra mensagem: estou disposto a renunciar a todo, se com eso vuelves. Horas mais tarde, o texto seguia sem entregar-se. Desesperado, decidiu visitar personalmente alguns lugares onde ela poderia haver ido. Primeiro o hospital onde la madre de Isabela seguia internada, la enfermeira negou haberla visto em 2 dias. Luego la humilde floristeria onde la jovem comprava las rosas que tanto lhe gustaban. O proprietário no tuvo notícias de ela. Finalmente, legou ao bairro onde vivia sua melhor amiga Valeria. Golpeou la puerta com o punho cerrado. Quando apareceu uma figura sonolenta atrás la Merila, Alejandro pronunciou apenas 3 palavras: necessito encontrá-la. Valeria frunciou o seno, cruzou os braços y suspirou. Se Isabela no quiere ser alada, senhor Santoro, quizás tenha motivos, respondió com calma tensa. Dele tempo. O portazo que seguiu resonou em la calle vacía. Alejandro baixou o rosto, derrotado, sentindo que o piso se abria abaixo sus pés. Regressou a seu coche, se sentou atrás do volante y apoiou la frente em las manos. O dolor, lejos de atenuar-se, crescia como maré oscura. Isabela se refugiou em la habitação prestada de hostal sem silo a poucas quadras de la Bahia. O ventilador do techo girava lento, removendo o aire cálido mesclado com olor a sal y detergente barato. Solo será por uns dias, se repetia, aunque não tinha adonde ir después. Sentada em el borde de la cama, abrasou sus rodilas y deixou que la nostalgia golpeara sem piedade. Recordou o momento em que Alejandro, copo em mano, descobriu com um gesto de ninho que ouvi no Rias Baixas que ela eligiu combinava melhor com chocolate que com mariscos. Aquela risa espontânea, tão ajena à sua imagem de magnate implacável, palpitava a hora em sua memória como uma campanada dolorosa. Tratou de distrair-se mirando o celular, pero los mensagens sem ler de sua madre y de Valeria no ofereciam alívio. Cerrou los olhos y la pantalla interna proyectou outra escena. Elos dos baixo la luvia torpe de Cartagena, buscando refúgio baixo o todo de uma cafeteria. Los charcos reflejaban luzes verdes de los semáforos, y Alejandro, com o cabelo empapado, la miró como se la descobriera por primeira vez. No necessitas esconder-te de mim, sussurrou entonces. Ai que nunca legou a revelar todo lo que sentia, o brilho de seus olhos prometia algo que a hora parecia impossível. Isabela se puso em pé y caminhou hasta la ventana, donde solo veía los muelles silenciosos y barquitos de pescadores balanceando-se. O coração latia tão rápido que quase lhe dolia. Cada recuerdo funcionava como um latigazo químico que disparava cortisol y ladejava sem aliento. Levantou la mano y tocou o cristal frio, imaginando que era a labaranda do iate donde compartilharam o primeiro brindis ao amanhecer. Apretou los lábios, peleando contra o impulso de marcar o número de él. No te hagas dano. Se reprochou em voz baixa, pero o timbre de sua propia súplica sonó quebrado, mais cerca de um ruego que de uma ordem firme. Deja de pensar em él, Isa murmurou, golpeando la parede com los nudilos. Esto é lo mejor para los dos. O eco de la frase se desvaneció entre las paredes amarelentas do quarto. Se deixou cair em la sila de madeira y abriu o bolso donde guardava los sobres com los cheques que Alejandro lhe havia dado.
No había querido cobrá-los, seguiam ali intactos, pesando como recordatório incômodo de todo lo vivido. Sostuvo uno entre los dedos, la caligrafia elegante de la firma relucia abaixo la tenue iluminação. Aquela tinta parecia sangrar sobre o papel, dibujando promessas que podiam salvar a sua madre, pero também atar-la para sempre a um pasado que queria olvidar. O teléfono vibrou em la mesa, uma lamada de Valeria. Dudou um instante antes de contestar. "Dónde está Aziza?" perguntou sua amiga com voz apremiante. "Alejandro te busca por todas partes." Isabela respirou hondo. "Não importa", respondió. "Necessito distância. Todo esto foi demasiado rápido, Val, demasiado intenso." "Eu está desesperado", insistiu a voz ao outro lado. "Vino a mi casa ayer." Parecia outro. "Creo que realmente lhe importas." Las palavras se colaram em su pecho como chispas. Cerró los olhos y sintió por um segundo, la presión de los brazos de él rodeando-la la noche deu beso. Aquel contato havia sido fuego, fuego que agora ardia em la penumbra, reclamando reviver. "No puedo volver", dijo, apenas um murmulo, "me romperia." "Y vivir assim no te rompe igual?" contra-atacou Valeria. Eu silencio também do L. Isabela não supo que responder. Colgou despacio, com a sensação de que o quarto se hacía mais pequeno. Se puso de pé y comenzó a caminhar de um lado a outro, los pés descalços sobre la cerâmica fria. Cada passo parecia marcar um compás de ansiedade, compás que alternava entre o desejo de ir e a necessidade de regressar. Tomou aire y, de repente estalou em um soluço breve que cortou o silêncio, como vidrio que se quiebra y ao mesmo tempo libera. Quando a tormenta interna cedió, la noche se havia cerrado sobre la bahia. O ventilador seguia girando, indiferente à agonia que zarandeava seu interior. Com los dedos temblorosos, abrió a aplicação de mensagens y escrevió solo uma palavra, "Hola." O cursor parpadeava, esperando que ela decidiera se aquela chispa merecia convertir-se em fuego ou apagar-se antes de nascer. Isabela tragou saliva y, temblando, volvió a ler o que havia escrito. "Eu amanecer tinó las nubes de rosa pálido quando Isabela abandonou o hostal com o bolso colgado ao ombro y los sentidos todavia temblando por la noche inquieta. No havia enviado o mensagem. Eu ola seguia congelado em la pantala, como uma burbuja suspendida que podia estalar em qualquer direção. Caminhou despacio por la acera úmida, respirando o olor a pão recém-horneado que escapava de uma panaderia cercana. Cada passo parecia um latido ruidoso em el pecho, uma mescla de nostalgia y resignação. Ao girar la esquina del calejón donde havia estacionado su viejo coche, la vista se lhe nublou um segundo. Sobre o para-brisas, descansando com delicadeza, brilhava uma rosa blanca recém-cortada. O coração le golpeou com fuerza, como se alguém hubiera arrojado uma pedra em el lago tranquilo de suas dudas. Avançou com cautela, quase conteniendo la respiração. La textura terciopelada de los pétalos reflejava o tênue rocio matinal, uma cinta plateada sujetava o talo. Era idêntica à flor que Alejandro lhe regalou em la noche de su primer beijo, aquela que o havia lamado, testigo de tu beleza bajo la lluvia. Isabela sentiu que las rodillas le flaqueaban, apoiou la mano em el capó para não tambalear-se. "No pode ser", sussurrou com la voz trêmula, mientras sus dedos temblorosos retiraban la flor del vidrio. Se levou la rosa a la nariz y aspirou o perfume suave, ligeiro, com um matiz dulce que revivió de golpe todos os momentos compartidos. La risa de Alejandro ao probar o vino, o crujido de las copas brindando em el iate, la calidez de sus manos envolvendo las suyas. Cada recuerdo brotou como chispas que iluminaram o rincão oscuro donde havia guardado seus sentimentos. Apretou o talo contra o pecho, surpreendida de que uma sola flor pudiera arrasar las barreiras que havia levantado. Reparou em la nota doblada abaixo o limpia para-brisas. La desplegou com cuidado, la caligrafia firme era inconfundível. "Esta rosa fui testigo de nuestro comienzo. Permite-me que se também eu poente hacia lo que aún podemos vivir. Estarei esperando em el lugar donde o mar toca la arena ao atardecer." Ya. La combinação de inicial escueta y promesa implícita le provocou vuelco em el estômago. Sentiu cosquileo subir por sua espalda, uma sensação que mesclava medo y euforia a partes iguales. Mirou alrededor, buscando alguma sinal de el entre los coches estacionados, pero la calle permanecia tranquila. Solo el canto lejano de las gaviotas y el murmulho de los motores despertando el dia. La ideia de que Alejandro hubiera estado ali, provavelmente uns minutos antes,
Anadia um escalofrio a la emoción. Eu la había encontrado. Respeitando sua distância pero tendiendo-lhe um hilo de esperança. Isabela abrió la puerta del coche y se sentou ao volante, sosteniendo la rosa sobre o regazo. Tocou la pantalla del móvel. Eu mensagem inacabado seguia em borrador. Inspirou hondo, revisou la nota de nuevo y se permitió sonreír por primeira vez em dias. O símbolo era claro, potente. Uma flor blanca capaz de atravessar silêncios y huidas. La possibilidade de um reencontro golpeaba com fuerza, pero também o miedo a volver a confiar. O eco de suas próprias palavras resurgiu, no que eram excusas, que eram ações. Aquela rosa inesperada se sentia precisamente como uma ação, um gesto tangível que empujava suas dúvidas hacia um lado. Incendiou o motor, a indecisa, sujeitou o volante com dedos frios. Pensou em sua madre, em la clínica, em la necessidade urgente de pagar tratamentos. Pensou em Alejandro firmando contratos apresurados mientras la buscava. Não podia negar o dano, pero tampouco podia ignorar a intensidade de lo que haviam vivido. Levantou a mirada ao espejo retrovisor y se surpreendió de ver um brilho decidido em seus olhos. Tomou o móvel, escreviu na palavra abaixo o ola congelado. Nos vemos y lo enviou antes de arrepentir-se. Guardou a rosa em o asiento del copiloto y arrancou. La rádio del coche captou uma balada suave que hablaba de segundas oportunidades. Isabela se permitiu tararear o estribilo mientras se adentrava em o tráfico. O coração le latia com fuerza, pero ia no por miedo, sino por antecipação. Cada semáforo que cambiava a verde parecia um sinal para avançar, cada bocina distante o empujou hacia o atardecer prometido em la nota. Mientras o sol acendia por em cima de los edifícios coloniales, Isabela sentiu que la bruma em sua mente se aclarava. Não tinha todas as respostas, pero aquela rosa blanca se havia convertido em ancla y faro, um gesto sencillo, pero incontestavelmente sincero. La carretera costera se abria ante ela, y o horizonte marino brilhava como um espejo. Acelerou levemente, notando como la brisa que entrava por la ventanilla jugava com los pétalos de la flor. O motor se apagou com um suspiro quando Isabela estacionou cerca de la passarela de madeira que levava à la praia solitária. O sol aún não tocava o horizonte, pero tinha o cielo de matices anaranjados que se reflejavam em la superfície ondulante del mar. Inspirou profundo para acalmar los nervios. O aire salado le nossos pulmones, avivando la determinação que havia germinado gracias àquela rosa blanca. Tomou la flor del asiento del copiloto, la deslizou com cuidado em el bolsillo interno de la chaqueta ligera y bajó del coche. La brisa costera azotou seu cabelo suelto, como se presenteara la tensión que la aguardava. Avançou descalça por la madeira caliente. Cada tablão crugia abaixo seus passos, marcando o ritmo quase cerimonioso. O murmúrio lejano de la maréia crescia com cada metro, igual que los latidos desbocados de seu coração. La arena fina y a um tíbia, se hundiu abaixo sus pés y deixou elas nítidas que pronto seriam borradas por el viento. Com cada pisada sentia o pecho apretar-se y luego liberar-se, um vai-vem constante entre miedo y expectação. Ao legar a la franja mais cercana ao água, detuvo o avance y deixou que las olas rosaram sus tobilos. O água fresca provocou um escalofrio que ascendió por las piernas y explotou em los ombros, recordando-lhe la fragilidade de aquel momento. Escudrinou a linha que separava la tierra do oceano. A lo lejos divisou uma figura solitária, uma silhueta masculina apoiada em um antigo embarcadero de madeira, o mesmo ponto donde semanas atrás compartilharam confesiones à la luz de la luna. Seu aliento se cortou. Era el, sem dúvida, postura rígida, manos em los bolsillos, mirada fija em el horizonte, como se contará cada segundo. Isabela tragou saliva y de outro paso. La umidade la brisa le erizou la piel. Cada grano de arena se prendia a seu vestido, pero nada logrou distraer-la de la figura que aguardava. Ao acercar-se, la arena emitia um leve crujido delatando sua presença. Alejandro alzou la cabeça y girou despacio. Por um instante quedaram imóveis, separados solo por metros de arena suave que se sentiam como quilômetros de incertidumbre. Pensei que quizás não vendrias, dijo el, sua voz arrastrada por el viento, cargada de uma mescla de alívio y temor. Isabela mantuvo-la distância, apretando la rosa em el bolsillo como se fuera um talismã. Tenia dúvidas, admitió, sentindo como las palavras se le atascaban em la garganta, pero necessitava respostas. Alejandro as enteou com gravidade, dando um passo hacia ela. O crujido de la madeira a suas espaldas y o rugido del mar formaban uma sinfonia tensa.
Isabela percebió o aroma familiar de sua colônia, mesclado com o salitre, eu recuerdo de seu primeiro encontro sacudió seu interior como latigazo. Sin embargo se mantuvo firme. Las olas golpearam mais fuerte, como se quisiera marcar o pulso acelerado de los dos corazones ao frente. No voy a desculpar-me com palavras vacias, continuou el. Vine para demonstrar-te lo que no supe demonstrar entonces. Sacou pequeno frasco de cristal deu bolsillo lo sostuvo a contraluz. Dentro, uma sola pluma de gaviota flotava sobre a arena blanca. Isabela frunciou o seno, confundida. Quando desapareciste, explicou Alejandro, venia cada tarde. Encontrei esto em la orilla pensé, Sivo Elvis, quero dar-te algo que hable de liberdade, pero também de hogar. Las gaviotas sempre regresan. Eu simbolismo la golpeó com la fuerza de una olá. Uma emoção caliente lhe subió desde o estômago hasta los ojos, empanando su visión. Apretó la rosa contra su pecho, sintiendo como los pétalos se ablandaban com el calor de la piel. No sé si estoy lista para perdonar, confesó la voz temblorosa. Me asusta caer de nuevo. Lo entiendo, susurró Alejandro. Pero estou dispuesto a caminhar a tu lado, sin prisas, si eso quita el miedo. Eu murmulo de las olas marcou silêncio que se estendió, cargado de possibilidades. Isabela bajou la vista hacia la uela que eu havia deixado em la arena, junto a la suya. Una olá las alcanzó las borró em segundos, recordando-lhe lo efímero de los errores e o potencial de nuevos comienzos. Quando levantou a mirada, los olhos de Alejandro brilhavam com o reflejo do crepúsculo, lenos de uma esperança tímida. Talvez podamos empezar por quedar-nos, dijo ela ao fim, no dando nada mais que essa pequena puerta aberta. Isabela usou o rosto ao viento marino com um suspiro decidido, redujo los poços pasos que aún la separaban de Alejandro. O crepitar de la arena quedou atrás quando los dos se encontraram justo em la linha donde la espuma acariciaba sus pés desnudos. Por um instante ninguno habló, la brisa parecia roubar-lhes las palavras, solo o rugido constante de las olas lenaba o eco entre sus latidos acelerados. Fui eu que irrompió o silêncio com um murmúrio cargado de determinação. No que eram mais contratos, Isa. Mi único trato pendiente eres tu. La frase sencilla franca, caiu como uma lave sobre o candado que ela levava em eu pecho. Sus ombros, tensos desde que se havia bajado del coche, se relajaram ao sentir la sinceridade essa voz que temblava mais por emoção que por miedo. Alejandro, com los olhos úmidos, estendió los braços sem prisa. No rubo promessas grandiloquentes ni discursos de redenção. Deja-me ser tu refúgio, susurró, aunque solo se aprendiendo a merecer-te dia a dia. Isabela notou como las rodillas le flaqueaban, pero no por debilidade, sino por el peso delicioso de sentir que ao fim, suas emoções eram escuchadas. Se acercou um passo mais antes de deixar-se envolver por aqueles braços, alçou la rosa blanca entre elos como um poente definitivo. No me sueltes quando soplem ventos fuertes, pediu com voz queda. Promete-me eso no necessitaré nada mais. A ti lo juro, respondió el sujetando la flor com cuidado. Se o mar intenta separar-nos, eu também aprenderé a cantar sua canção, pero no te deixaré ir. Entonces, eu abrasou legó. Fui lento firme, como se cada centímetro de piel recordara seu lugar exacto sobre o outro. Isabela apoiou a cabeça em o pecho de Alejandro oyó su corazón batir com la misma fuerza que las olas rompiendo cerca. El la rodeó com uma proteção que não era posesión, sino entrega, ao hacerlo, deixou cair ao suelo la pequena botella com la pluma de gaviota. La arena la enterrou suavemente, selando o símbolo de aquel compromisso compartido, liberdade para permanecer juntos, sem cadenas invisíveis. Durante largos segundos se mecieron em silêncio, respirando ao compás, hasta que ela se separou lo justo para mirá-lo a los ojos. Uma lágrima sobreviviente resbalou por sua mejilla. Alejandro la atrapou com o pulgar, acariciando su piel com uma ternura inédita. Gracias por volver, murmurou. Gracias por encontrar-me, contestou Isabela. Por esperar-me, incluso quando dudé. O sol, a hora um disco anaranjado rosando eu água, para nossos rostros com destellos dourados. Alejandro tomou la mano de ela la guiou hacia la orilla, donde ambos dijaram que o água les cobriera los tobillos. Com um gesto repentino, sacou o teléfono do bolsillo. Esto fui mi jaula, dijo, elevando-la à luz? Se alguma vez vuelve a ser mais importante que nós outros, recuerda-me este momento. Luego arrojou o aparato ao mar.
La carcajada sorprendida de Isabela voló com las gaviotas, era um sonido cristalino, livre de miedo, que contagiou a risa de El. Ali, entre salpicaduras de água y promesas renovadas, compreenderam que sua história não dependia de cifras nem de viejas heridas. Sino de cada passo que eligiera andar a partir de esse instante. Quando as primeiras luzes de los faros costeros começaram a encender-se, los dos se sentaram sobre uma roca lisa, ombro com ombro, contemplando o horizonte incendido. Alejandro deslizou la rosa detrás de la oreja de Isabela, ela entrelazou los dedos com los suyos y apoiou la cabeça em seu ombro. Manana visitaré a mamá de Joela, com voz suave. Svendrás comigo? Se me dejas, respondió El, estarei ali desde o amanhecer, sem traje ni corbata, solo com la vontade aprender a ser parte de tu vida real. Isabela cerrou los olhos, lena de sosiego que hacía tiempo no sentia. O rumor del mar seguiu marcando pulso antigo y eterno, recordando-lhes que cada olá no Eva borra o elas y regala arena limpia para empezar de cero. Em esa cadência sus corazones, antes dissonantes, encontraram la mesma melodia. Así bajo o cielo que oscurecia lentamente, selaram comienzo sem condições nem miedo. Ao que la noche se cernia a su alrededor, la luz que a hora compartiam era suficiente para iluminar o caminho que empezaban a recorrer, juntos. Ao fim libres cima os muros que derribar. Espero que le haya gustado la história de hoy. Agora me encantaria saber tua opinião. Que é esse lo que te ha parecido mais interessante ou surpreendente? Deja tu comentário a continuação, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Se te ha gustado o vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribir-te para não perder-te los próximos. Nos vemos em la próxima história em tu pantalla.